Você acha que o homem cristão, um homem de princípios, ele tem poder sobre o corpo da esposa? Esse casal polemizou ao falar isso. O homem tem poder sobre o corpo da sua esposa, da É sua isso. mulher. Vamos lá, hein? Será? Vamos ver exatamente o que eles vão comentar. Eu não vi o vídeo, tá? Vai ser um react 100% sincero, tá bom? Mas primeiro eu quero passar para vocês o recado do patrocinador de hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês o trabalho de excelência aí do professor Léo Ramos. Ele dá aulas de inglês, tem um canal aqui no YouTube, então a primeira coisa, já vai lá, inscreva-se no canal dele, já dá esse apoio para as iniciativas aqui do nosso canal e também para o trabalho do Léo, tá? E ele tem um recado muito importante agora. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia para que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura 2 anos, mas eu já consegui a proeza de fazer 2 alunos falar inglês em somente 9 meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp para tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, 4 vezes por semana. Se você tiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente, tá? Então não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho, tá? Então vai lá, se você tem interesse em aprender um idioma como o inglês, um idioma tão importante, tão crucial, como eu falei para o desenvolvimento, clica aí no link da descrição, tem também no comentário fixado, tá? E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba, tá? Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil. Você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora pro vídeo. Você acha que o homem cristão, um homem de princípios, ele tem poder sobre o corpo da esposa? Esse casal polemizou ao falar isso. O homem tem poder sobre o corpo da sua esposa, da É sua isso. mulher. Não tem essa. Está na Bíblia, 1 Coríntios 7. Eu tenho poder sobre esse É corpo. isso. Ele faz o que quer, O que eu quiser, a hora que eu quiser. E ela não vai negar, sabe por quê? porque eu sou submissa dele. É uma mulher que possui princípios, princípios bíblicos. Ela tem o prazer de ser submissa. Não tem essa. Nem passa pela cabeça dela falar não, não é, amor? Não me passa na cabeça. Eu amo servir à vontade dele, porque isso faz com que a gente se fortaleça. Esse é no o amor. relacionamento. Esse é o amor É cristão. O isso. servir, o ceder. E aí? E assim como o meu corpo também está no poder dela. E eu faço. Jamais falarei ao contrário. Sabe por quê? Porque eu tenho essa vontade. E eu não me empenho, não passo na cabeça eu falar não, negar algo. Porque, meu, o poder tá nas mãos dela. Lembrando que isso é pra homens que têm princípios bíblicos, Exatamente. tá? Cristãos, Exatamente. sacerdotes. Não é qualquer homem, não, que acha que é submissa, a mulher tem que ser dele, não, tá? É, exatamente. Porque homens com princípios vai fazer com que a sua mulher tenha vontade de fazer isso sem obrigação. É tanta gente julgando, cara. Tanta gente julgando que ele falou isso, que ela falou isso, que dá pra entender, cara. Dá pra entender. Se o casal se sente bem assim, se ela se sente bem assim, cara, ninguém tem que palpitar, cara. Ninguém tem que palpitar. O que fica acordado entre o casal, ninguém tem que ficar falando. Agora, desde que, tá, não tem agressão entre eles, né, ali, mas seja algo consensual, não tem que falar nada, cara. Não tem que falar nada. É uma coisa que, sabe, as pessoas se doem em ouvir. Tem muita gente, a maioria mulheres, né? Porque, sei lá, a grande maioria não quer nem imaginar na hipótese do marido mandar no esposo, do marido mandar no corpo dela, entendeu? Mas aí no caso se o casal está bem, ninguém tem que falar nada. Só segue o jogo e aceita. Aceita. Bom, esse rapaz aí, ele fez as suas considerações, fez o seu react. Eu vou fazer o react do react dele aqui, né? Além do texto né? Dos comentários que o casal fez, os comentários que ele fez também. Então eu vou começar por ele, né? Ele falou essa questão de que a gente não deve dar pitaco, né? Enfim, que se há um acordo entre o casal, contanto que não se exceda nenhuma questão física ali, né? Uma agressão, etc., que tá tudo bem, que não há problema nenhum. Tá? Ou seja, basicamente que se você não descumprir a lei nesse acordo, né, e tá tudo certo.
Em certa forma, eu também concordo com essa definição. E a parte em que ele cita os comentários, as críticas, principalmente vindas de mulheres, essa é a parte que eu acho que a gente vai focar aqui. Porque é o seguinte: primeiro, essa questão de não, a mulher ela tem que ser submissa ao homem, e aí ele até meio que depois dá a entender que ele também é submisso a ela, né? Não exatamente com essas palavras, mas o corpo meu também é dela e tal. Então, toda essa ideia, né, esse conceito, vamos dizer, que é puxado muito na função da religião e tal, eu sempre virei para vocês e falei, eu não vou aqui entrar em méritos religiosos para explicar natureza feminina e masculina, né? Isso não faria muito sentido, mas que realmente existe essa dinâmica, e essa dinâmica costumou, né, ter aí o seu funcionamento ao longo dos anos, em função da própria igreja. A igreja ela tem um impacto relevante na sociedade. Então, a construção da sociedade e esses conceitos, obviamente, sempre estiveram presentes. Mas também a natureza do feminino ela não é exatamente submissa. Eu acho que está aí o grande erro, tá? O erro de acreditar que o feminino ele quer ser submisso a troco de nada, tá? O que elas gostam de fato, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Ela até gosta, o feminino até gosta um pouco da ideia de não ter responsabilidades, né? De transmitir isso para uma liderança. Então eu até concordo que dentro da natureza do feminino não há muito uma busca por liderança. Isso também será refletido nos relacionamentos, tá? Só que, primeiro, a maioria das mulheres hoje, elas estão em relacionamentos com caras que elas não julgam como verdadeiros líderes, até porque isso é um fato também. Uma liderança, por mais que esteja mais presente na natureza masculina, não significa que todos os homens vão ter isso. Na questão de alfa e beta, a maior parte deles serão betas, tá? Então, dentro dessa dinâmica, é claro, eu separo bem, eu não gosto muito de usar esses termos, mas existe um fato. O fato é que um líder, ele é um destaque, ou seja, não serão todos. Uma minoria masculina é líder, tá? Tem essa característica. Então, só aí você já vai entender por que a maior parte delas vai rechaçar, vai criticar nos comentários essa questão, porque elas estão diante de homens que elas não têm nem um pouco interesse em entregar-se a eles. São os prêmios de consolação que eu sempre falo aqui no canal. Então, esses caras, eles não inspiram a possibilidade de uma submissão. Ao contrário, elas querem dominá-los para que façam o que elas desejam, afinal de contas, elas já deram a chance para eles, eles já estão com acesso ao corpo delas ali. E aí esse acesso vai ser de maneira a qualquer instante, a qualquer momento? É claro que não. Né? Então tá aí já o primeiro ponto que não foi citado aí pelo rapaz, né? Que é a questão de que, na verdade, você tem hoje muito do que é a natureza do feminino bem clara. Então o feminino não, ele não é submisso por natureza. Dá até para dizer que é mais fácil você encontrar homens betas que adoram essa submissão justamente porque eles não têm acesso, eles são escassos e morrem de amores pelo feminino, tá? Eles adoram, eles querem muito ter esse acesso. É normal, é natural, só que obviamente isso já indicaria muito dessa submissão masculina que existe aos montes, infelizmente. Né? O meu trabalho aqui, por exemplo, é tentar buscar esse equilíbrio. Virar para vocês e falar, olha, não dá para você ficar o tempo inteiro preocupado com isso e tal. Isso é uma verdade, tá certo? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, né, dessa questão que eu levantei aqui, que provavelmente muitos já vão falar, oh, não, o homem não é submisso e tal. Óbvio que o homem em si, como eu disse, se ele se desenvolve as características dele, a masculinidade dele, ele jamais será, tá? Mas a real, e a gente aponta sempre aqui, provavelmente todos aqui que assistem o conteúdo buscam se desenvolver nessa pegada para não entrar nessa. Mas como a gente vai falar que o homem ele não tem esse lado, se nós apontamos sempre sobre o gadismo, a quantidade de caras que estão lá investindo, pagando mó grana para ver conteúdo, para não sei o quê, né? Então, assim, se existe um gênero, né? Se existe um lado que está extremamente preocupado em ter acesso, em ver o feminino, em tocar, em chegar, é o homem, tá? Em ter acesso, não ao feminino em si, né? Mas o contrário, né? Você não vai ver esse mesmo comportamento por parte das mulheres aí, tá certo? Então, assim, temos também que
criar esse senso crítico, né, e apontar esses problemas, né? Então, na verdade, o homem que ele vai, né, como por exemplo esse casal aí, você percebe que o cara ele tá bem engajado com aquilo, por quê? Porque ele sabe, no fundo, que essa característica que essa moça viu nele, e aí eles estão com esse relacionamento, ele sabe que isso é uma coisa rara, é uma coisa difícil de se ver, né? Então ele fica provavelmente orgulhoso. Agora, existem garantias de que só porque a mulher está falando isso ali ao lado dele, que ela necessariamente vai ser assim sempre? Não, tá? Pode ser que ela goste, tá? Óbvio, tá? Provavelmente ela tem uma atração por ele, eles têm uma dinâmica interessante como um casal, né? Se estão felizes, parabéns. Eu não estou aqui para rogar praga para ninguém, né? Mas a verdade é que a frame masculina, toda aquela coisa que adoram falar, é muito difícil de você manter num relacionamento. Você manter o respeito da sua parceira no relacionamento é complicadíssimo. A mulher ela tá sempre testando você para saber se ela realmente pode ou não ter essa tal dessa submissão toda aí, né, que adoram falar, principalmente, né, aqueles que vão para um conteúdo mais cristão, né, adoram falar como se fosse uma coisa fácil, como se fosse super simples e bastaria a mulher querer que ela tem que ser e tal. Não é assim, o feminino ele não está preparado para isso, por isso que os discursos, por isso que os comentários críticos vêm principalmente das mulheres, porque elas preferem mil vezes olhar para aquele lado do nossa, eu sou independente, eu sou isso. Esse discurso ele compra muito mais, tá? Ele tem muito mais aceitação do feminino, porque elas estão diante de uma série de opções que elas não enxergam como interessantes para essa submissão toda. Ou seja, serão poucos os caras que de fato terão isso, e ainda assim existe um tempo bem limitado, existe um trabalho bem pesado, essa tal dessa frame não pode cair, que daí o respeito começa a diminuir, ou seja, lidar com o feminino é difícil. Essa é a verdade. Tá certo? Então essa submissão eu diria para vocês que vocês não deveriam necessariamente buscar se você quer ter um relacionamento, porque se você ficar buscando isso, você vai se estressar bastante, tá? É melhor você buscar respeito, mas tentar não agir desse formato, né, exagerado. Busca um equilíbrio nisso. Provavelmente o seu relacionamento será mais saudável, tá certo? Agora, se você quiser também não ter relacionamento nenhum, você não tem que se preocupar com essas coisas. Então fica aí a dica, tá bom? A sugestão aí seriam essas duas, tá? Seja o equilíbrio para um relacionamento, ou se não, você vai, não tem relacionamento nenhum e não tem essa dor de cabeça, essa preocupação com frame, com isso, aquilo, né? Que o masculino precisa entregar sempre, ficar passando nos testes, nos joguinhos, né, que o feminino vai te propor, tá certo? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição e, é claro, conhecer o patrocinador com o link que está no comentário fixado e na descrição. Fechou? Tamo junto e até a próxima.